Olá, você gostaria de conhecer os 6 ladrões que roubam a sua energia todos os dias? Então fica comigo até o final e vamos descobrir. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Você que ainda assiste meus vídeos, mas ainda não é inscrito, dá uma forcinha para mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nos seus grupos e deixa sempre um comentário. Eu adoro ler os seus comentários, eu adoro interagir nos comentários, então se inscreva no canal para que a gente possa então formar essa comunidade de pessoas do bem, pessoas que buscam se desenvolver. Muito bem. Existe uma frase que ela é bíblica, mas que ela funciona muito, que chama orai e vigiai, né? Orai é aquilo que a gente sabe, a gente acredita, eu pelo menos acredito, eu tenho certeza que você também, que existe um ser muito maior do que nós, o nosso Criador, que ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos acolher. Então, sempre que possível, a todo momento, a gente deve fazer essa conexão com ele através da prece e da oração. Isso é o orai. E o vigiai é muito importante, porque o vigiai é cuidado com os seus pensamentos, o seu olhar e a sua fala. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses 6 ladrões que roubam a nossa energia. Porque você já deve ter passado por isso, eu já passei, de você ter acordado muito bem no seu dia, muito disposto, muito animado, muito motivado para aquele dia, e de repente uma única situação, um único desses 6 ladrões, você deu atenção para ele e ele roubou a sua energia já no começo da sua manhã, no começo do seu dia, e aí você toca o seu dia se arrastando literalmente, vivendo aquele dia por viver. Isso quando não, a gente não acaba trazendo logo 6 de uma vez. Tem muita gente que vive isso e não tem nem noção de que é isso que está sugando a energia, aquela força de vontade, aquela motivação de você fazer o seu dia valer a pena. Então eu vou falar sobre cada um deles e vou detalhar para que você preste atenção, faça o vigiar na sua vida e não entre nessas energias. A primeira dela são notícias ruins. Cuidado com as notícias ruins que você vê logo pela manhã. Notícias ruins, elas têm um único objetivo: tirar a nossa energia, nos colocar medo. A mídia, ela faz questão de disseminar o medo, porque através do medo ela mantém as pessoas sobre o poder delas. Né? Isso é um dos pilares aí do nosso governo. Então a mídia, ela faz com que você se aprisione nela através do medo. Por isso que jornais com notícias ruins, tragédias, dão muito mais audiência do que qualquer outro assunto. Então cuidado com notícias ruins. Aí você pode falar: ah, mas eu preciso ficar antenado, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Você vai saber, de um jeito ou de outro você vai saber, porque a notícia vai chegar até você. Aquela tragédia que aconteceu lá num país que você nem imagina, você vai saber. Mas qual é o intuito seu de saber de uma tragédia que aconteceu lá naquele país? Ah, porque eu vou me solidarizar, eu tenho dó das pessoas. Você pode simplesmente emanar uma energia boa, uma energia positiva para aquelas pessoas que passaram por aquela tragédia. E só. Sem precisar ficar vendo quantos mortos tiveram, quantas pessoas aconteceu, quantas tragédias aconteceram. Então, fuja de notícias ruins. Principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, é o que mais a gente vê as pessoas disseminando isso cada vez mais. Ah, mas agora tem a segunda onda, daqui a pouco vai ter a terceira, e já morreu tantos milhões, e daqui a pouco vai ser... Então, quanto mais a gente ficar nisso, sabe o que vai acontecer? O medo começa a se instalar em você. E quando o medo se instala, o nosso sistema imunológico vai lá para o chão. E quando o nosso sistema imunológico cai, sabe o que acontece? A gente fica doente.
E aí muitas pessoas vão ser contaminadas por causa do medo. Então, cuidado com notícias ruins, fuja delas. Você vai saber de qualquer jeito, mas saiba, ouça, se você vê, simplesmente emane energia positiva e só. Esqueça, delete aquilo do seu dia. Segunda coisa, começar o seu dia pelo celular. Esse é um dos piores e eu acho que 90% das pessoas fazem isso. A primeira coisa que elas fazem é acordar, antes mesmo às vezes de levantar da cama porque o celular está do lado, elas olham o que tem no celular. Mas o que é ruim disso é que você não vai ver uma coisa só. Você vai ver você vai ver o WhatsApp, daqui a pouco do WhatsApp vai ter um vídeo que vai te direcionar para uma plataforma de vídeo, daqui a pouco essa plataforma alguém vai comentar sobre uma outra rede social e você vai entrar, quando você vê, você já perdeu quase meia hora da sua manhã com redes sociais, com o celular e que não te trouxe benefício nenhum. E aí, juntamente com esse vem o terceiro, que são joguinhos no celular. Cuidado com o tempo que você gasta com joguinhos no celular. Eu vejo que tem milhares de pessoas que têm o celular entupido de jogo. Elas desinstalam tudo para poder ter jogos. Sabe o que isso mostra? Que a pessoa está buscando distração, porque ela não quer às vezes enxergar o que está acontecendo na vida dela, enxergar aquilo que precisa mudar, enxergar aquilo que precisa melhorar, e aí ela vai se distrair. Ela é a fuga. Jogo para mim é fuga. A pessoa que joga demais, que fica horas e horas jogando, ela está fugindo de alguma coisa. Então, é claro que, não, mas eu quero ter um momento de distração. Aí tudo bem, você vai ter um momento que você vai escolher pequenos minutos do seu dia para você se distrair com algum joguinho. Mas ficar horas e horas jogando só mostra que você está fugindo de alguma coisa. E aí, depois a quarta, então, é cuidado com discussões em comentários ou em grupos. Isso faz a sua energia ir lá pro chão. Imagina, vamos dar um exemplo do uso do celular logo pela manhã. Se você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir o celular, abrir o WhatsApp ou o Facebook qualquer que tenha comentários, e você vê um comentário que você, por algum motivo aquilo te tocou, você não concorda, você vai lá e já dá uma resposta. Aí aquela pessoa que comentou, de repente ela tá online, ela vai lá e dá outra resposta. E daqui a pouco vocês começam uma discussão. Às vezes entram mais pessoas e aquilo começa a virar uma bola de neve, uma discussão. Sabe o que você está formando ali? Um psiquismo negativo de pessoas que estão com a energia baixa. Pessoas que estão com a energia negativa. É isso que você está formando. Quando você começa a se envolver em discussões, você começa a gerar uma nuvem de psiquismo negativo. E isso só vai fazer a sua energia ir lá para o chão. Quando a nossa energia cai, a gente se arrasta pelo dia, a gente se sente cansado, a gente tem sono demasiado, a gente tem dores no corpo, dor de cabeça, enfim, vários efeitos físicos por causa da nossa energia que baixou, que caiu. E aí também tem a questão da cuidado com as suas expressões, com a sua fala negativa. Então, se você, sem perceber, você se envolve com conversas e daqui a pouco você também está falando negativamente de alguma situação, você também está abaixando a sua energia. Então, você também deixou aquela energia negativa, se envolveu com ela, e aí quando você menos percebeu, você também está falando negativamente. Então, por exemplo, você tá no seu trabalho e de repente começa uma conversa e começam algumas pessoas a falar assim, mas nossa, ontem aconteceu uma situação extremamente desagradável e assim, assado. Aí o outro já vai querer falar da situação dele que foi pior ainda. E quando você vê, tá se formando ali falas negativas de todos os lados e você, quando você menos perceber, você também tá falando, tá envolvido nisso. Isso também faz a sua energia. E aí, às vezes, depois você volta para o seu local de trabalho e você volta já exausto. Parece que
algum caminhão passou em cima de você, você se sente literalmente sugado. Sabe o que é isso? É vampirismo psíquico. As suas energias foram vampirizadas por outras pessoas e você também vampirizou a delas, porque se você se envolve, existe ali uma troca de energias negativas. Então, cuidado com o que você fala e com o que você ouve das pessoas, para que você não tenha esse bate e volta. Ela falou negativo, eu vou falar também. Né? Essa troca de palavras negativas. E aí o sexto e último são as pessoas negativas, que faz parte também do quinto, do anterior. Então, se você está cercado de pessoas negativas, o que eu posso te dizer é: se afaste na medida do possível. E esse afastamento, se puder ser físico, melhor. Mas se não puder, então seja um afastamento mais de energia mesmo. Na medida do possível, onde aquela pessoa estiver, você não está. Ou se tiver que estar, não se envolva com o que ela fale, não deixe com que aquela pessoa fale, penetre em você, que aquilo entre no seu inconsciente e você comece a reverberar aquilo. Então, deixe o negativismo das pessoas com elas. Sempre que possível, combata o negativismo das pessoas com positividade. Então, quando você estiver perto de uma pessoa tóxica, negativa, que ela estiver só falando de coisas ruins e você tiver a oportunidade de falar coisas boas, faça isso. Porque talvez é só aquilo que aquela pessoa está precisando. Ela está tão envolvida no negativismo que ela não consegue enxergar o lado positivo das coisas. E talvez ela precise de uma outra pessoa para mostrar isso para ela. Então, faça. Sempre rebata o mal com o bem. Então, positivismo sempre fale coisas boas sobre situações, pessoas, momentos, para que você possa mostrar para aquela pessoa que existe sim um lado bom da vida. Então, esses são 6 ladrões. Eu vou repetir para que você preste atenção e orar e vigiar o tempo todo. O primeiro, notícias ruins. O segundo, cuidado com olhar o celular logo pela manhã. O terceiro, joguinhos no celular, passar muito tempo jogando no celular é fuga. O quarto, cuidado com se envolver com tragédias, né, com pessoas que falam o tempo todo de negativismo, de tragédias, é aquela troca energética. O quarto, cuidado com comentários, discussões em comentários, né? Então não se envolva em comentários, discutir a opinião de um, de outro, cada um tem a sua opinião, então não se envolva em discussões desnecessárias que não vão te levar a nada. Daí o quinto vem, cuidado com o que você fala, cuidado com as suas falas negativas, para que você não fique naquele bate e volta de um fala negativo você também. E o sexto, as pessoas tóxicas, se afaste delas na medida do possível. Se você vigiar durante o seu dia esses 6 ladrões, com certeza você vai terminar o seu dia de uma forma muito mais saudável. Você vai se sentir bem, motivado, até com uma energia positiva, sabe? Vai sentir a sua autoestima bem. Você não vai ter aquela sensação de que acabou o dia, eu tô derrotado, eu tô cansado, eu tô sugado. Não, você não vai, porque você não deixou que esses 6 ladrões entrassem na sua energia. Tá certo? Então, gratidão por ter ficado até aqui. Deixa um comentário sobre esse vídeo, se você já viveu essas situações, se você está vivendo. E aí eu te vejo nos próximos vídeos e namastê!